vai subir, e muito, mas não é culpa do Lula. Pelo menos é isso que a gente tem escutado todos os deputados do PT, toda a esquerda e toda a imprensa falando. É mentira, não é culpa do Lula, é culpa dos governadores que estão aumentando os impostos do ICMS. Um exemplo é o líder do PT agora, Lindbergh Faria, que acabou de soltar esse vídeo. Pessoal, o assunto do país é o aumento da gasolina nesse sábado. Eu estou gravando esse vídeo, peço para você compartilhar para desmentir mais uma fake news que tenta imputar a responsabilidade por esse aumento ao presidente Lula. Não tem nada disso, muito pelo contrário. Essa é uma decisão dos estados, tomada no âmbito do CONFAZ, que reúne todos os secretários de Fazenda. Agora é importante dizer, a decisão é do governador. Não é culpa do Lula. Será que não é culpa do Lula mesmo? Vou te mostrar que é. Em 2022, Bolsonaro, depois de muita luta no Congresso, conseguiu colocar um teto no imposto do ICMS no Brasil inteiro, impedindo que os governadores aumentassem o imposto sobre os combustíveis. E por isso que nós estamos há 2 anos sem os governadores aumentar o ICMS do combustível. Mas o que aconteceu de lá para cá? E por que hoje, no Brasil inteiro, de repente, todos os impostos de combustível, todo o ICMS está sendo aumentado? Vamos lá. Essa lei do Bolsonaro foi derrubada pelo Lula. Exatamente. O PLP 136 de 2023, de autoria do governo, que prevê acabar com a lei, revogar a lei do Bolsonaro e devolver aos governadores a prerrogativa de aumentar os seus impostos. E assim eles estão fazendo. Então eu te pergunto, se o Lula não tivesse derrubado a lei do Bolsonaro, o combustível estaria sofrendo um aumento hoje? O ICMS estaria sendo aumentado pelos governadores hoje? Não. Então a culpa é de quem? É do Lula. Se o Lula não tivesse derrubado essa lei, hoje você não estaria pagando 22 centavos a mais nos combustíveis. E que vai causar uma reação em cadeia. Porque o diesel é o combustível usado para colocar o alimento nas prateleiras do mercado, da mercearia perto da sua casa. Os alimentos vão ficar mais caros. A produção do alimento e o transporte dos alimentos. Então a inflação dos alimentos vai aumentar mais ainda. E a culpa é de quem? A culpa é do Lula. Agora o que me chama a atenção é toda a imprensa e toda a esquerda gravando vídeos falando que é fake news. Não é culpa do Lula, a culpa é dos governadores dos estados. Mentira. Os governadores dos estados só estão aumentando os preços dos combustíveis porque Lula liberou, derrubando uma lei do Bolsonaro que colocava um teto nesse aumento. Então assim, eles subestimam a inteligência da população brasileira, tentando esquivar-se, tirar o nome, tirar a assinatura deles desse terrível aumento que o Brasil está sofrendo hoje. Mas não se deixe enganar. Hoje, o aumento dos combustíveis é sim 100% culpa do Lula, que inclusive comprou votos no Congresso para aprovar essa lei e sancionou ela em 2023. E agora a CONFAZ, liberada pela nova lei do Lula, pelo novo projeto Lula, está fazendo o aumento dos combustíveis. Mais uma vez, meu amigo, tá caro o diesel, tá cara a gasolina, tá caro o álcool, faz o L. É o L que está assinado nessas decisões. Então não se deixe enganar pelo que eles falam. Mais uma vez, vão taxar todos nós de fake news, mas tudo está documentado, tudo está registrado, não tem como mentir. O maior golpista que o Brasil já viu chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o reflexo da política econômica desastrosa do presidente Lula. Uma vergonha completa. O que eles querem nos vender é óbvio. Nós queremos gastar dinheiro e não prestar contas a ninguém. E depois dizermos que nós trouxemos o crescimento ao Brasil, endividando todas as gerações futuras. Essa fórmula de economia que eles pregam aqui nessa tribuna não deu certo em nenhum lugar do mundo. Deu errado na Argentina. Destruir a economia argentina, destruir a economia venezuelana, não funciona. Eu não vou pedir para a esquerda entender os princípios de economia, porque o dia que eles entenderem os princípios econômicos, eles deixam de ser de esquerda. Mas o mínimo eles poderiam fazer é ter humildade e ouvir quem sabe o que está falando. O que não é o caso de nenhum deles, quando se fala em economia. A propaganda oficial do PT quer dizer que o Brasil vive o paraíso. O Brasil está mais parecido com Mordor. Na terra da fantasia, onde Lula é presidente, a economia brasileira está indo bem. No mundo real, a economia brasileira está indo muito mal. Pergunte para qualquer dona de casa o quão surreal é uma ida ao supermercado hoje. A inflação de alimentos disparou. Frutas é artigo de luxo. A picanha, vou poder fazer um seriado em busca da picanha prometida. Virou miragem. A carne subiu este ano 40%. Tá tudo bem. Calma. O pai dos pobres vai resolver tudo. O pai dos pobres vai resolver a pobreza da maneira que ele mais conhece, que é multiplicando-os. Lula, seus ministros incompetentes e esta bancada aqui também tenta convencer que o mundo enxerga o Brasil com outros olhos. O que é verdade? Enxerga o Brasil hoje de maneira muito mais pessimista. Na Bolsa de Valores, até este mês, 24 bilhões de dólares foram embora da Bolsa. É recorde histórico. Na conta financeira, 56 bilhões de dólares já foram embora do Brasil. É o maior número desde 1982, no auge da crise da dívida. E eles vêm me dizer que o Lula é líder de alguma coisa. É um incapaz completo.
liderar, ele é incapaz para governar, ele é incapaz para gerir uma economia do tamanho do Brasil. É um incapaz. O Brasil não é assunto em nenhuma mesa de investidores internacionais, porque esse bando incompetente acabaram com a economia brasileira, acabaram com todos os pilares macros. E eu tenho que ficar aqui ouvindo que o presidente Lula, esse incompetente, sabe o que está fazendo. Todo esse desastre é porque o incapaz que o presidente Lula colocou no comando da economia, Fernando Haddad, destruiu o regime fiscal brasileiro. Inflação alta, juro em alta, carga tributária em alta, dívida em alta. Esse é o Brasil de Lula. O Brasil onde o pessimismo é um exercício de inteligência e sensatez. Inacreditável. Essa ilha da fantasia onde eles vivem, e Lula é um gestor público de primeira linha. Então o assunto na mídia é só a narrativa do golpe. Tudo isso é uma cortina de fumaça para esconder os desastres econômicos e sociais que este governo incompetente está criando no Brasil. Golpe é se eleger falando que o brasileiro ia voltar a comer picanha e andar de avião. Golpe é a inflação disparando, golpe é o preço da carne disparando, golpe é o preço das passagens aéreas disparando, golpe é eleger Lula presidente, mas quem manda é a Janja. Golpe é pagar uma fortuna para a mídia oficial para que ela possa falar bem do regime. É o Lula falar mal do Brasil o tempo todo no exterior. É provocar a maior degradação da Amazônia em 15 anos. Golpe é prometer responsabilidade fiscal e destruir as contas públicas em 2 anos. É indiciar deputados legitimamente eleitos por falas na tribuna. Golpe é se eleger dizendo que é contra o aborto e liderar na ONU uma agenda pró-aborto, como o Brasil está fazendo agora. Golpe é falar que defende a democracia enquanto reconhece a vitória de Maduro na Venezuela. Golpe é perseguir opositores. Golpe é o sofrimento que a população brasileira está tendo hoje. O maior golpista que o Brasil já viu chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Não vai sobrar democracia, não vai sobrar economia, não vai sobrar poupança, não vai sobrar futuro, não vai sobrar nada. Nós avisamos. Não que eu, um deputado estadual do Rio Grande do Sul, seja ouvido, mas a gente precisa, por dever de ofício, informar a população brasileira de que tudo que esse governo fala sobre economia é mentira. Nós não vamos a lugar nenhum. Existe uma recessão comprada. Eu posso explicar o mecanismo que vai nos levar à recessão, mas ela se aproxima. Da mesma maneira que em 2014, todo mundo sabia que 15 e 16 seriam anos de ajuste e que o Brasil ia mergulhar no abismo, o abismo no qual a economia brasileira vai mergulhar já está encomendado. Se o governo brasileiro, o PT e esse bando de negacionista não derem um cavalo de pau nessa política econômica e não trazer de volta o teto de gastos, não vai sobrar poupança no Brasil de pé para financiar a gastança e a irresponsabilidade fiscal que eles defendem todo dia nessa tribuna. Quando eu entrei aqui, a gente tem a esperança de fazer o bem. Em algum momento, a gente passa a tentar só evitar o mal. No nosso caso, evitar o mal é evitar que o PT continue a partir de 2026 no governo. Saiu uma coluna na Forbes dizendo que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. O Brasil não aguentava nem os 4 que nós estamos passando. Mais 6 é a argentinização. Se o STF continuar do jeito que está, é a venezuelização do Brasil. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar democracia, não vai sobrar economia, não vai sobrar poupança, não vai sobrar futuro. Eu quero saber se é isso que as pessoas querem para o nosso país e para os seus filhos. Se é isso, votem em Lula 2026, porque o trabalho de destruição, ele é feito com competência. Obrigado, presidente.